Bom, pessoal, agora para a gente encerrar a nossa aula, que vai ser o último vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre modificação da competência, até. Mas antes disso, eu vou só falar para vocês o seguinte: quais são as justiças cíveis que existem no Brasil? No Brasil existem 4 justiças cíveis: a Justiça Eleitoral, Justiça Federal, Justiça do Trabalho e a Justiça Comum Estadual. As 3 primeiras, Justiça Federal, Justiça Eleitoral e Justiça do Trabalho, ela tem suas competências definidas lá pela Constituição Federal. Ela vai lá dizer é competência da Justiça Eleitoral, ou o juiz eleitoral é competente para, o juiz federal é competente para, o juiz do trabalho é competente para. A Justiça Estadual, ela vai ter uma competência que a gente chama de uma competência residual. Residual porque é aquilo que sobra. Se é a Justiça Civil, primeiro a gente analisa se é das 3 primeiras. Não sendo das 3 primeiras, provavelmente vai ser da última. Então, por isso é residual, é aquilo que vai sobrar. Então, passando a modificação da competência, eu falei para vocês nos primeiros vídeos que competência não se modifica. A regra é perpetuação da competência, o princípio da perpetuatio jurisdictione, ou seja, a competência, uma vez fixada, a regra é que ela não mude jamais. Isso significa, bora lá, princípio da perpetuatio jurisdictione, significa que quando um processo for distribuído de maneira correta e seguindo as normas existentes, após a sua distribuição, a competência se fixa e não pode mais ser alterada, ficando o juiz responsável pelo julgamento da causa. Gente, isso aqui é uma definiçãozinha que eu fiz. Então, a regra é essa, tá? Mas toda regra tem exceção. Aí o que a gente vai estudar agora são as exceções à regra. Regra é princípio da perpetuatio jurisdictione, ou seja, perpetuação da jurisdição, não alteração. Quais são as exceções? Supressão do poder do órgão judiciário, ou seja, o órgão judiciário deixa de existir. Essa é a primeira hipótese. A segunda hipótese, alteração da competência absoluta. Isso aqui vai ocorrer quando for criada uma nova espécie de justiça. Bora lá, o Brasil resolve criar uma justiça específica para julgar político no Brasil, que julgue todos os casos que envolvam políticos, independentemente do assunto no Brasil. Então, poderia se dizer que vai se criar uma competência absoluta, né? Todos os processos que tiverem nas outras justiças que envolverem políticos vão ser remetidos a essa justiça. Claro, gente, que isso aqui também não é uma regra enlouquecida, né? Vai ter que se observar alguns critérios, existirão, claro, alguns critérios que a lei definirá, mas via de regra seria mais ou menos dizer isso. Seria uma alteração. Imagina que eu resolvi processar um deputado federal hoje e a justiça foi criada na terça-feira. Na terça-feira que vem a justiça é criada. E o juiz ele ainda nem falou no processo. Aí ele viu que a competência absoluta foi criada. O que é que ele vai fazer? Ele vai remeter esse processo àquela. Quem era competente? Era ele, porque ocorreu a perpetuatio jurisdictione, quando eu distribuí a minha petição. Mas, por conta da alteração da competência absoluta, eu vou alterar a competência dessa ação. Conexão e continência. Esses dois fatos, quando eles ocorrem, eles vão alterar a competência do juízo. O que é a conexão? Conexão ela ocorre quando existirem em 2 processos ou uma identidade de pedido ou a causa de pedir, tá? Então, eu tenho 2 processos com o mesmo pedido ou 2 processos com a mesma causa de pedir, eu digo que esses processos são conexos. Por uma questão de segurança jurídica, eu tendo a reunir esses 2 processos para que eu não tenha decisões contrárias no mesmo ordenamento jurídico. E continência, ela vai ocorrer uma identidade entre as partes e a causa de pedir. Isso também vai alterar a competência da
da Justiça vai alterar a competência do juiz para processar aquela ação que eu propus. Nas duas situações, eu vou alterar a competência para um juiz só, para que esses dois processos sejam julgados de maneira que não tomem decisões de maneira regular, digamos assim, não, a palavra não é regular, de maneira igualitária, que não tenham decisões contrárias umas das outras, tá? Incidente de deslocamento de competência. O incidente de deslocamento de competência, ele também vai alterar a competência da ação que eu estou propondo. Então, pessoal, esse incidente de deslocamento de competência, ele vai ocorrer quando houverem violações de direitos humanos e o PGR ele achar por bem assumir aquele processo, tá? Então, essa vai ser a assunção, o incidente de deslocamento de competência. Esse incidente, obviamente, o PGR ele trabalha diretamente no STF. No caso, esse incidente ele altera a competência do juízo, né? E ele vai de um juízo de juízes de iniciais, né? E vai passar para a Suprema Corte. E o foro de eleição também altera a competência. O que é foro de eleição, gente? Foro de eleição é quando as duas partes em um contrato, eles elegem um juízo competente para resolver as questões oriundas daquele contrato. Quando houver o foro de eleição, a competência ela vai ser alterada. Eu assinei um contrato, eu sou uma empresa vendedora de material de cadeiras escolares e eu vendi cadeiras para o estado da Bahia. E lá no meu contrato a gente falou que o foro para resolver o contrato seria o foro da capital do estado da Bahia, Salvador. Esse foro de eleição, quando eu elejo um foro, ele vai alterar a competência. Eu vou criar uma competência nova para resolver as ações que eu queria propor. Gente,